A nossa casa ela é um pequeno grupo. Se estende para a igreja, em qualquer lugar, cada um de nós. Então, 1 Tessalonicenses 1, de 5 a 6, Paulo diz assim: Pois temos anunciado o evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta é a verdade. Vocês sabem de que maneira nos comportamos no meio de vocês, para o próprio bem de vocês. Se vocês seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor Jesus, embora tenham sofrido muito, vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo. Então, ele diz assim que a importância, né, do líder, seja o pastor, um líder de grupo familiar, seja os pais na sua casa, é a autenticidade. Por quê? Porque a autenticidade vai fazer com que aquilo que nós falamos, nós também possamos praticar. Não sejamos meramente pessoas que ensinam, mas que na prática não tem nada a ver com a gente. Ele fala que se nós, como líderes, né, dizemos que devemos ser testemunhas, mas não fazemos isso, nós estamos sendo hipócritas e ensinando as pessoas a serem também. Porque é como se o que saísse da nossa boca fosse só para o outro. Ah, nós devemos fazer isso, devemos fazer aquilo, a igreja deve isso, a igreja deve aquilo, mas nós mesmos não praticamos. Aí ele diz assim: eu digo que devem compartilhar a sua fé, mas realmente não estou falando sério, porque como vocês podem ver pelas minhas ações, eu realmente não estou fazendo isso. Então, é importante que nós, tudo aquilo que a gente ensina, né, que a gente fala, que a gente possa buscar em Deus forças para, primeiramente, praticarmos. Sermos líderes que dê exemplo de reconciliação e evangelismo. É claro, irmãos, que a gente não consegue fazer tudo, né? A igreja ela tem uma multiplicidade de coisas para serem feitas. Mas quando se trata de evangelização, irmãos, é para todos. Não tem, não, eu não tenho nada a ver com evangelização. Então, você não ouviu o que Jesus falou, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou assim, ide pastores, ide líderes de grupo familiar, ide, né? Ele não deu ali só um grupo, ele falou para todos. E aí ele diz também que os grupos devem se tornar centros de expansão do evangelho e não panelinhas. E é impressionante, né, irmãos, como a gente gosta de panelinha. Aquela coisa de se acomodar, que está muito gostoso isso aqui, e a gente fica só entre a gente. Isso é no meio das mulheres, no meio dos homens, no meio dos jovens. Com o tempo, a gente meio que vai se cansando de convidar, e a pessoa nunca vem, nunca aceita. E aí a gente fala, a gente se acomoda. Mas a gente não pode se acomodar. A gente tem que aproveitar todas as oportunidades e ficarmos atentos a essa oportunidade de evangelização em todo tempo, em todo lugar. O evangelismo pertence a grupos pequenos que unem os seus diversos talentos para impactar o mundo ao seu redor. Então, é no grupo pequeno que aquela pessoa mais tímida, ela é incentivada a orar. É no grupo pequeno que aquela pessoa que não canta é incentivada a cantar, a tocar, a visitar, não é? A ajudar de alguma forma. Né? Tem pessoas que elas não têm esses talentos visíveis, mas é aquela pessoa que você pode contar com lanche. O lanche dela é o mais querido do grupo. E a gente sabe que é importante um bom lanche, né? É aquela pessoa que chega cedo e organiza todo o grupo. As cadeiras, limpa, né? É zelosa. Às vezes não sabe cantar, não sabe pregar, não sabe visitar direito, mas está ali, né? Exercendo o serviço ao Senhor. Não há lugar melhor do que um grupo familiar para isso. E também o grupo tem que desenvolver a compaixão pelas almas perdidas. E não ficar o quê? Distraídas. Nós, como igreja, irmãos, nós não podemos ficarmos distraídos. Ele fala aqui, nós já paramos para pensar quanto tempo nós gastamos com tantas coisas, seja internet, seja assistindo televisão, seja fazendo isso ou aquilo, mas que, na verdade, nós temos que gastar mais tempo com pessoas,
principalmente pessoas perdidas. E aí ele cita um exemplo dele, né? Diz ele que foi participou de um debate lá, onde dois líderes religiosos estavam se degladiando, e ele achou aquilo um absurdo. E aí ele falou assim, ele pensou assim, eles precisam deixar de falar dessa forma e praticar o evangelismo. Estão gastando tempo à toa aí, brigando entre dois líderes, sendo que eles poderiam estar gastando esse tempo com a evangelização. Aí diz ele que foi para frente do computador, fez um e-mail para um pastor, para o outro pastor, chamando a atenção deles. Como assim? Vocês que são líderes, em vez de dar exemplo, brigando, devia estar evangelizando as pessoas. Aí diz ele que na hora que ele foi enviar, ele olhou para si mesmo e ele pensou, eu li as minhas próprias palavras e percebi que eu tinha me tornado um chefe dos hipócritas, com quem eu tinha compartilhado o evangelho recentemente. Como eu poderia chamar a atenção desses pastores se eu não estava sendo um testemunha no meu evangelismo? Aí diz ele que não mandou o e-mail. Ele falou, deixa eu me corrigir primeiro, tomar posição. E é isso, irmãos, tem hora que a gente tem que olhar para a gente e dizer o que eu tenho feito. Que às vezes a gente cobra do outro, mas a gente mesmo não está fazendo nem o mínimo que a gente pode fazer. Porque alguma coisa a gente pode fazer, dentro, cada um dentro das suas limitações. E aí ele foi e olhou para a vida de Paulo, e viu que nós devemos ter um estilo de vida. Nós somos chamados para viver como embaixadores de Cristo. E ele começou a perceber na vida de Paulo, na vida de Jesus, que eles estavam sempre entre as pessoas, eles não se isolavam. Estavam sempre no meio do povo, com desejo de ajudar, na simplicidade da sua vida, com um padrão de vida não ocupado com as preocupações do dia a dia. Aí ele fala aqui que Satanás é o mestre da distração. Eles nos mantêm ocupados com vidas complicadas para que nunca causemos o impacto que deveríamos causar ao nosso mundo e que somos chamados e autorizados a fazer. Satanás nos desvia das coisas mais importantes. No caso aqui ele coloca, reconciliar as pessoas perdidas com o seu Deus, com atividades relativamente sem importância. E aí ele fala, você sabe quais são essas atividades que estão tomando o seu tempo e deixando com que você esteja evangelizando? Aí ele fala, a vida talvez nunca seja simples, mas isso não precisa ser uma barreira para desenvolvermos relacionamentos, compartilharmos o evangelho. E aí ele nos chama a buscarmos o Espírito Santo para nos guiar de tal forma que venhamos a aproveitar as oportunidades. E aí ele, já encerrando, ele cita aqui alguns pontos, para o estilo de vida que nós devemos ter. E aí ele diz assim, primeiro, ore para que o poder do seu evangelismo venha de Deus e não de você mesmo. Então, a oração vai fazer com que poucas palavras tenham impacto na vida daquelas pessoas que nos ouvem, porque ela vem do próprio Deus. Outro ponto, ore, além do orar, vai. Ele fala que quando Jesus falou na grande comissão, ele não disse assim, vem até nós. Não foi o convite de Jesus. O convite de Jesus foi, vão. Nós temos que ir. Ele falou assim, se você já está cansado de convidar e as pessoas estão negando, vá até elas. Então, faça visita, se interaja com elas, para que você possa ter contato e aproveitar essas oportunidades para alcançar essas pessoas. Ele fala também de nós vigiarmos, porque às vezes nós temos as oportunidades, mas nós não estamos atentos, estamos distraídos. E a gente só pensa depois que sai de perto da pessoa, Nossa, eu deveria ter falado tal coisa, eu deveria ter orado para aquela pessoa. Eu acredito que cada um de nós aqui já teve essa experiência, De ali, depois quando chega em casa que cai a ficha, Meu Deus, eu deveria ter, naquela hora era a oportunidade que eu tinha e eu não aproveitei. Então ele falou assim, além de você orar e além de você ir, vigie, esteja atento para todas as oportunidades que Deus coloca no seu caminho e aproveite cada uma delas, no máximo. Outro ponto, sirva, seja uma pessoa bondosa, uma pessoa planejada, que através do amor de Deus você possa alcançar as pessoas. Quem não gosta de ser servido, quem não gosta de ser ajudado, seja no momento de enfermidade, no momento de luto, no momento de dor, de luto,
né? Aquele momento ali é a hora oportuna de você ajudar e levar o evangelho. Fala também, festeja, ou seja, aproveite aniversários, churrascos, né, brincadeiras, momentos de lazer, para ali você orar, testemunhar e fazer a obra de Deus. Escute. Ele fala, não adianta você querer falar, se você não está disposto a escutar. Ele falou, antes mesmo de você falar do evangelho, deixa a pessoa falar, abre o coração dela, né, dá tempo para ela falar o que está acontecendo, se preocupar, né, se preocupe com essa pessoa, importe-se com essa pessoa, para depois você, assim, falar, que é o último ponto. Ah, não é o último, não. Falar. E depois esperar. Esse é o último. Esperar o último. Por quê? Porque às vezes a gente quer as coisas rápido. Né? A gente quer, eu já falei de Jesus para aquela pessoa e ela não quer nada, não. E ele disse que não é assim. É um processo. As pessoas tiveram paciência com a gente. E a gente não quer ter paciência com as pessoas. Então, quando a gente fala do amor de Deus, a gente tem que ter paciência para que o Espírito Santo faça a obra no coração delas. Pronto. Rapidamente, vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos chama a fazer a Tua obra, o Senhor é o Deus que nos ensina. Agora nos ajude a praticar, Senhor, o que temos ouvido. Nos ajude a sermos exemplo, Pai. Não venhamos a ser uma voz que fala, mas não faz, mas que possamos, a começar de nós, aproveitar todas as oportunidades, regar dessas oportunidades com muita oração e sermos, assim, testemunhas do Senhor nesta terra. Nos ajude, ó Deus, a nos importarmos com os perdidos e saber, Senhor, como agir em cada uma dessas oportunidades que o Senhor nos dá no nosso trato diário com elas. Desvenda seus nossos olhos para que não passe desapercebido, mas que possamos olhar com compaixão para aqueles que estão perecendo, estão perdidos perto de nós. E nos leve até essas pessoas, Senhor, para que possamos, Pai, orientados pelo Teu Espírito Santo, falar do Teu amor a elas. Em nome de Jesus. Amém.